Olá investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer as projeções de dividendos para esse ano e para os próximos anos dessas 4 empresas aqui ligadas ao saneamento básico. Vou trazer as projeções, um conjunto das projeções dos principais analistas do mercado. Então, as empresas analisadas nesse vídeo serão a Sanepar, a Copasa, a Sabesp e também a Ambipar, ok? Bom, começando aqui pela Sabesp, eu vou fazer uma análise básica dos dividendos históricos dessas empresas para nós termos uma noção se essas projeções futuras condizem com a realidade histórica dessas empresas, ok? Começando pela Sabesp, como eu já citei, as ações delas são as SBSP3, e como nós podemos ver, ela tem um longo histórico de distribuição de dividendos. Então, ela tem consistência. Isso já é um bom sinal. Apesar de que esses dividendos eles não têm uma clara tendência de crescimento com o passar do tempo. Muito pelo contrário. Se nós considerarmos os anos de 2009 a 2013 e os tempos atuais, esses dividendos decaíram. Então, só que tem um ponto que pode virar a chave para essa empresa. Ela está num processo agora em que ela pode ser privatizada. O governador do estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, ele está garantindo que essa privatização ocorrerá. E quando uma empresa é privatizada, nós passamos a ter expectativas mais otimistas para com o futuro dessa empresa. Então, pode ser que isso venha a acontecer para o futuro dessa empresa. E essa distribuição de dividendos dela, pelo menos nos últimos anos, pagou um dividend yield numa média de quase 2%. Então, historicamente, essa empresa aqui foi precificada pelo mercado como uma empresa mais de qualidade e crescimento, ok? Caso você não saiba o que é dividend yield, é basicamente qual que foi a relevância dos dividendos que a empresa distribuiu em um ano específico em relação ao valor de mercado, em relação ao quanto valia as ações dessa empresa quando estavam sendo negociadas na bolsa no final daquele ano, ok? Então nós conseguimos ter uma noção de quanto que está sendo a remuneração dos acionistas apenas com a distribuição desses dividendos. E as projeções de dividend yield, esse mesmo indicador dos analistas, são de que ele vai fechar em 1,94% em 2023, portanto, acaba condizendo com o histórico desses últimos 5 anos. 2024, um dividend yield de 2,34% e 2025, 3,35%. Em seguida, nós temos a Copasa, que, como nós podemos ver, também tem um longo histórico de distribuição de dividendos. Inclusive, nesses últimos anos, ela acabou distribuindo bem mais dividendos do que no passado. Então, se nós pegarmos em períodos de 3 anos, por exemplo, e tentarmos traçar uma tendência de alta nesses dividendos, provavelmente ele irá acontecer com uma quedinha ali nesses anos de 2014, 2015 e 2016. Principalmente ali 2015, que a empresa passou por uma pequena crise que acabou fazendo com que ela tivesse um prejuízo acumulado naquele ano. Um prejuízo pequeno, mas ainda assim um prejuízo, ok? E essa distribuição de dividendos, numa média, gerou um dividend yield de quase 8%, sendo que o ano de 2020 acabou puxando muito essa média para cima. Como nós podemos ver, sem considerar o ano de 2020, a média ficaria por volta ali dos 4,5% por aí, que já é o dividend yield, digamos assim, realista, que ela tem capacidade de pagar com sustentabilidade, ok? Mas ela passa em vários filtros, como uma empresa que tem uma certa tendência de crescimento nos dividendos com o passar do tempo e consistência.
Tanto é que, mesmo no ano de 2015, em que ela teve prejuízo, ela ainda assim pagou um pouco de dividendos. Então, ela teve uma consistência histórica na distribuição de dividendos. É claro que precisamos fazer uma análise mais aprofundada do que isso, porque não adianta a empresa estar tendo prejuízo e distribuindo dividendo assim mesmo. Então, seriam dividendos insustentáveis. É bom sempre fazer uma análise mais aprofundada nesses casos. E a projeção dos analistas é que 2023 ela irá fechar com dividend yield de 6,47%, 2024 de 7,37% e 2025 com 7,02%. Portanto, estão precificando que ela vai ter capacidade e sustentabilidade tranquila de pagar dividendos até razoáveis para os próximos anos, mesmo com toda essa alta que as ações tiveram nos últimos meses, ok? Em seguida, nós temos a Sanepar. Eu aqui trouxe os dados da SAPR11, que é a unit da empresa, já que é a ação mais negociada. Não é exatamente uma ação, né? É um pacote de ações, mas é o ativo que representa uma participação na empresa mais negociado, ok? Porém, o problema é que ele tem um histórico um pouco mais curto no histórico, tanto de dividend yield como de distribuição de dividendos. Mas já é um histórico interessante para nós termos uma noção, pelo menos inicial, dessa empresa. E nesse histórico aqui, de 2017 em seguida, ela pagou dividendos em todos os anos, ok? E como nós podemos ver, tirando uma queda em 2020 e 2021, ela teve um leve crescimento dos dividendos com o passar do tempo. É claro que em 2020 e 2021, essa queda aconteceu por causa de uma queda no payout dela. Payout é o quê? É o quanto dos lucros dela que ela estava distribuindo para os acionistas. Ou seja, que ela estava transformando em dividendos. Esse payout, essa parcela dos lucros, foi diminuída pelo governo, que é o controlador da empresa, e em 2020 e 2021 ela distribuiu menos dividendos por causa disso. Não significa que o resultado, ou seja, o lucro dela tenha caído, ok? Essa distribuição de dividendos desde 2017 gerou numa média um dividend yield de 5,5%, que para amantes de dividendos, investidores focados nisso, pode ser sim interessante um dividend yield nesse patamar, ok? E as projeções dos analistas são que o ano de 2023 irá fechar com 5,61%, 2024 com 5,28% e 2025 com 5,73%. Eu particularmente estou um pouco mais otimista do que isso. Acredito que a empresa tem a capacidade tranquilo de pagar na casa de 6% ao ano, com crescimento para os próximos anos, ok? E por último nós temos a Ambipar, cujas ações são as AMBP3. Nós temos um histórico bem mais curto dessa empresa, já que ela fez um IPO mais recentemente também. A IPO, caso você não saiba, é quando a empresa começa a ser negociada na Bolsa de Valores, faz a sua oferta inicial de ações, ok? Mas 2021 e 2022 e até agora 2023 também ela tem pagado dividendos. Então pode ser uma opção interessante para o futuro, mas o momento atual dela não acaba ajudando muito ela a distribuir dividendos. Tanto é que, historicamente, essa distribuição que ela fez nesses últimos anos acabou sendo bem pouco relevante em relação aos preços de mercado dessa companhia. E por que isso acaba acontecendo? Porque a empresa ela está num ritmo muito forte de crescimento. Tanto é que suas receitas vêm crescendo com o passar do tempo, mas o lucro líquido dela tem sido muito prejudicado por causa do resultado financeiro dela. Por quê? É uma empresa altamente endividada. E no patamar que nós estamos com a taxa básica da economia, a Selic,
num patamar tão alto, isso acaba pressionando muito o endividamento dessa empresa e fazendo até mesmo com que ela tenha prejuízo. Sim, no momento atual, a Ambipar está com prejuízo porque o lucro dela está sendo muito pressionado por essas dívidas, pelos juros dessas dívidas. Então, no curto prazo eu não tenho grandes expectativas de dividendos dela, mas à medida que a Selic cair e o endividamento dela for menos pressionado, pode ser que ela volte a ter um lucro alto e, mesmo pagando uma parcela baixa disso, o dividend yield lá na frente, o dividend yield futuro, pode sim se tornar interessante. Mas isso seria para médio prazo, para longo prazo, ok? E as projeções de dividendos que eu diria para curto e médio prazo aqui dos analistas são de 1,8% para 2023, 2,5% para 2024 e 3,6% para 2025. Acredito que seja realista, seja interessante, apesar de que lá por 2025, caso o cenário beneficiar a empresa, caso o cenário ajudar de fato com os juros caindo, acredito que ela vai ter capacidade de pagar mais dividendos do que 3,6%, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos toda semana aqui para vocês, ok? Inclusive, eu continuo postando shorts quase todos os dias aqui no canal para seguirmos com a expansão desse canal. E eu conto com a sua ajuda para continuar acompanhando os vídeos e também compartilhando com seus contatos que possam se interessar por esse assunto. Ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!